Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Mais uma vez estamos aqui, nesse momento mariano, nesse segundo momento mariano nosso, né? Conforme falei da última vez, meu nome é José Roberto, sou consagrado da Comunidade Aliança e Vida Ex-Cordeiro de Deus. E nesse segundo momento mariano, vamos conversar um pouquinho mais sobre o Rosário. No primeiro conversamos um pouco mais sobre a oração da Ave Maria. Esse mês de outubro, sobre o Santo Rosário. Um mês muito especial, tanto é que ele é dedicado ao Santo Rosário. Temos a aparição, a devoção à Nossa Senhora do Rosário. Temos também a introdução do último mistério, que foi o luminoso, né, por João Paulo II em 2002, contemplando os 4 terços do Rosário. Em primeiro, qual é essa diferença entre terço e rosário? Né? Aqui no Brasil, basicamente, se confundem um pouco, né, o terço e o rosário. Mas o rosário é um conjunto de terços. Hoje em dia nós temos 4 terços em um rosário, ou seja, o rosário é um conjunto de terços. E por que o nome rosário? Né? Como conversamos no último momento nosso, tá? Cada Ave Maria rezada é uma rosa que se oferece a Nossa Senhora. E o rosário nada mais é do que isso, essa coroa de rosas oferecida a Nossa Senhora. E qual é a história do rosário, como ele surgiu, qual foi a sua evolução ao longo do tempo? Sustentado na própria tradição da Igreja Católica, né, no cerca do século IX, pelos monges irlandeses, eles tinham os costumes, eles tinham as suas devoções de rezar os 150 salmos. Tá? A cada dia eles rezavam os 150, recitavam os 150 salmos. Né? E todo aquele povo humilde, que não tinha uma instrução, que não sabia ler, né? Eles tinham dificuldades em rezar os 150 salmos. O que foi essa devoção natural que surgiu? Em vez dos 150 salmos, rezavam 150 Ave Marias, rezavam 150 Pai Nossos. Então, a origem do rosário é uma origem dos humildes, daquelas pessoas que não tinham instrução, daquelas pessoas até que não conheciam muito bem a palavra de Deus, mas pela humildade, tá, elas começaram a ter essa devoção mariana, que acima de tudo é uma devoção cristocêntrica. Após todos esses anos, cerca do século IX, quase 800 anos desde o início do cristianismo, essas devoções foram sendo desenvolvidas, aprimoradas, até que em cerca de 1200, né, uma heresia forte que existiu na igreja, ou seja, algo contra a igreja, né, o São Domingos de Gusmão, então Domingos de Gusmão, né, começou a rezar fortemente para combater essa heresia dentro da igreja. Fortemente ao ponto de se retirar, ficar 3 dias isolado num bosque, numa floresta, rezando incessantemente a Virgem Maria, para que ela combatesse essa heresia que existia dentro da igreja naquele momento. E nesse momento, Nossa Senhora se revela, aparece a Domingos de Gusmão, oferecendo a ele o rosário, naquela época um conjunto de 3 terços, e pedindo a ele o seguinte: pelas suas forças você não vai conseguir combater essa heresia, mas por minha devoção pelo Santo Rosário você conseguirá combater essa heresia. E isso aconteceu. Domingos de Gusmão converte diversos daqueles hereges, né? E essa heresia foi exterminada da igreja. Então, a gente pode ver claramente nesse evolução do terço, as graças alcançadas por essa devoção. Ao longo dos tempos, saímos de 1200, vamos praticamente a 1500, 1540. Né? A Europa Ocidental, uma grande invasão dos turcos, dos otomanos, dos muçulmanos querendo invadir toda a Europa Ocidental, entrando pela África, tentando atingir a Espanha. O Papa, na época, Pio V, com um exército extremamente inferior ao dos muçulmanos, em oração, ele recebe por Nossa Senhora a seguinte ordem: rezem o rosário e combatam. Rezem o rosário e não deixem
os muçulmanos invadir a Itália e Espanha principalmente. E durante o combate, foi um combate que demorou praticamente um dia só, que as forças aliadas da Espanha e da Itália exterminaram toda a esquadra dos turcos, né? E os próprios turcos, naquele momento, verificaram no céu a imagem de Nossa Senhora, que abençoou todo aquele momento e levou a vitória aos aliados, aos cristãos, aos católicos, naquele momento aí. Uma vitória que ninguém esperava, a não ser pela devoção ao Santo Rosário, a devoção à Nossa Senhora. Então é assim que foi construído o Santo Rosário. Nesse momento, em 1500, ainda o Papa Pio V, ele define o Rosário exatamente, basicamente como ele é hoje, composto de um Pai Nosso, 10 Marias, tá? E as recitações de cada mistério. Tá? E assim foi, nesse momento, ele foi construído. Até que em 2002, no dia 16 de outubro, o Papa João Paulo II, nosso Santo Padre, nosso santo, ele institui mais um mistério, o mistério luminoso. Então, o Rosário, a partir de 2002, ele passou a ser constituído por 4 mistérios. Primeiro o gozoso, depois o luminoso, o doloroso e o glorioso, compondo assim o Rosário. E como que devemos rezar o Rosário? Né? Como que é essa oração? Primeiro, a oração do Rosário é uma oração cristocêntrica. A partir do momento que você reze os 4 mistérios, você está basicamente contemplando toda a vida de Jesus Cristo, desde a sua concepção, da sua infância, da sua vida pública, da sua paixão, morte, ressurreição, a sua ida aos céus e a Nossa Senhora sendo declarada a Rainha do céu e da terra. Ou seja, rezar o rosário não é um ato repetitivo de Aves Marias, Pai Nossos. É um ato de devoção, é um ato que você vive toda a vida de Jesus, desde a sua infância até a sua morte, e é assim que devemos rezar esse rosário a cada Ave Maria. Por exemplo, se nós formos ver o mistério gozoso, a anunciação do Verbo, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, o anúncio do anjo Gabriel. A cada Ave Maria é importante que você vá vivendo cada uma dessas passagens dessa passagem bíblica, ou seja, o anjo chegando a Nossa Senhora, o anjo anunciando, o sim de Nossa Senhora, a resposta do anjo, ou seja, a cada Ave Maria é uma contemplação de um pedaço desse mistério, de um pedaço dessa passagem. E assim vai por os 20 mistérios que nós temos no Santo Rosário. Ou seja, você vai passando por toda a vida de Jesus e vai contemplando a sua vida, aquela vida, agradecendo por cada um daqueles momentos da sua anunciação, da sua concepção, da sua vida pública, da sua paixão, da sua ressurreição, e vai até a Nossa Senhora sendo declarada a Rainha do céu e da terra. Então, assim vivendo, podemos rezar com propriedade, rezar como deve ser rezado o Santo Rosário. E além desses exemplos, por que rezar o Santo Rosário? Tá? Esses exemplos que eu dei já foram suficientes. As grandes vitórias que foram conseguidas a partir do momento que esse rosário foi rezado, de vitórias contra uma heresia, vitórias contra o exército, e acima de tudo rezar o rosário, obedecer a Nossa Senhora e deixar que ela nos conduza ao seu Filho Jesus. Nas aparições de Nossa Senhora, que isso será, vamos dizer, objeto de outras conversas nossas, né? Sempre Nossa Senhora pede para rezar o rosário. Rezem o rosário, rezem o rosário. Na aparição de Lourdes, isso foi muito forte, na aparição de Salete e principalmente na aparição de Fátima, em 1917, uma aparição recente, de 100 anos, 103 anos. E para 3 pastorinhos, Nossa Senhora pediu para cada um deles que rezasse o Santo Rosário a cada dia,
pela intenção das almas que estão no purgatório, em reparação a todos os pecados cometidos a seu imaculado coração e ao sagrado coração de Jesus. Rezar o rosário a cada dia é, acima de tudo, obedecer a Nossa Senhora. Rezar esse rosário a cada dia é, acima de tudo, querermos viver essa vida de Jesus a cada dia também. Então esse é o nosso desafio. Nós, da comunidade dos Cordeiros de Deus, temos como prática de devocional rezar o rosário a cada dia. Outras comunidades, outros institutos, às vezes rezam só um terço, mas não importa. Importa que você viva aquilo, essa prática que você tem que viver. E reze o rosário, reze o terço a cada dia. E peça sempre a Nossa Senhora, que conforme eu comentei na nossa primeira abordagem, que nos leve a adentrar ao Sagrado Coração de seu Filho. Um abraço a todos e até uma próxima oportunidade.